Fala, meu povo, tudo bom? Hoje uma análise mais leve, tendo em vista que a Portuguesa ganhou. Pensei em começar essa análise falando que venceu, mas não convenceu. Mas vamos falar um pouquinho disso. Talvez alguns erros tenham sido ajustados, talvez isso tenha ajudado um pouco, mas não sei se a Portuguesa, como torcedor, eu sinto que a Portuguesa, a gente ainda tem medo que a Lusa do Cauê de Almeida, que a Portuguesa do Cauê de Almeida sofra uma derrota, sofra um empate no final da partida. Por isso que eu falo do venceu, mas não convenceu. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar um pouquinho de Portuguesa 2 e 1 Rio Branco, fechou? Então vamos lá. Portuguesa hoje iniciou com seu time em campo, com Bruno Bertinato no gol, Thales, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Matheus Leal na defesa. No meio, Barba, Portuga e Cristiano. No ataque, o trio ofensivo ficou com Rildo, Lohan e Kawari. Já vou falar aqui também as alterações que o Cauã fez ao longo do jogo, porque com certeza eu vou esquecer durante essa análise, então já vou deixar aqui registrado. Na volta para o segundo tempo, o Cauã já direto fez as trocas do sai Rildo e sai também o Portuga para as entradas de Igor Torres e Tauan. Tauan que volta de lesão, volta a atuar com a camisa da Portuguesa lá desde a Copa do Brasil. Aos 68, ou seja, ali no meio do segundo tempo, sai Kawari e entra Iago Dias. Kawari, o nome dele, desculpa. Aos 83, sai Cristiano e entra Matheus Nunes. Aos 89, um minutinho antes do tempo regulamentar acabar, sai Lohan e entra Éricles, um centroavante por outro centroavante. Vamos falar um pouquinho desse jogo agora. Achei que a Portuguesa começou muito bem, uma pegada muito ofensiva, partindo mesmo para o ataque. Achei isso muito positivo mesmo, tendo em vista que o Rio Branco... Eu tinha medo do Rio Branco. Eu tava com medo do Rio Branco, essa é a verdade. Para quem me perguntasse ali, eu achava que ia sair um empate, que seria um jogo bem difícil, que eu achava difícil essa Lusa, tendo como base aquela Lusa que jogou aquela partida horrível contra o Água Santa. Essa é a verdade, foi uma partida horrível contra o Água Santa, uma partida que a gente foi dominado pelo Água Santa. Eu achei que se continuasse com aquele futebol, a Portuguesa ia perder pro Rio Branco. Mas me surpreendeu, a Portuguesa mudou totalmente. Aquele dia contra lá em Diadema, a Lusa não foi bem, não era o dia da Portuguesa. Hoje já foi um pouco diferente. O Cristiano na coletiva depois falou que teve uma reunião ali entre o elenco, que de fato não concordaram com o desempenho da equipe lá em Diadema. Mas então me surpreendeu muito, a Portuguesa começou muito bem, ofensiva, trouxe alguns perigos já no começo para a equipe do Espírito Santo, mas também o adversário acabou não deixando tão barato, tendo um pouquinho em vista que se defendia, mas também atacava. Então fazia sempre umas jogadas ali de contra-ataque e apostava um pouquinho tanto na parte que estudou da Portuguesa, porque claramente o Rio Branco também estudou a Portuguesa. Vou comentar aqui, já comentei no jogo contra o Água Santa, mas acho que as equipes estão se baseando muito até agora, claro. Até o jogo contra o Boa Vista que a Portuguesa fez, já fizeram 3 rodadas, é verdade, mas foi um dos únicos jogos da Portuguesa transmitido até então. Como os outros adversários vão estudar, não vão supor como uma equipe joga, vão ter um material como base ali, e acho que com certeza foi o jogo contra o Boa Vista que tanto o Maricá, tanto o Água Santa, agora o Rio Branco estudaram a Portuguesa. Então, uma equipe muito bem organizadinha, muito organizada, trouxe ali uma dor, não digo dor de cabeça, mas porque não conseguiu fazer o gol logo no começo, o Rio Branco, mas trouxe ali uma dificuldade para a Portuguesa conseguir se defender e não deixar o Rio Branco passar. O medo, o perigo que o torcedor ligava quando o Rio Branco partia para o ataque existia, porque
realmente era um clima mais de tensão, porque é certo que você vai para o jogo da Portuguesa com uma certeza só, que a Portuguesa vai levar gol. Então qualquer ataque que a Portuguesa sofria, já ficava ali com medo, com receio que existia e muito. Mas felizmente aos 9 minutos do primeiro tempo, Kawari lá na ponta esquerda consegue ligar para o lado direito para o Cristiano. Foi um passe longo, um belo passe do Kawari, desculpa, do Kawari. Ele faz um belo passe para o Cristiano. O Cristiano só domina, ajeita e finaliza. O goleiro do Rio Branco, ele tenta ainda defender, espalmar ali, mas a bola acaba passando entre os dedos dele, passa, vai para a trave e da trave vai para o gol. Um baita gol do Cristiano, mas eu também vou deixar os méritos para o Kawari aqui. Kawari que foi como titular, a primeira vez do Kawari como titular, fez uma bela partida, gostei muito da velocidade, também da presença do Kawari, né, do atacante no jogo. Então eu vou dar esse destaque para ele. O Cristiano, eu acho que assim, é unanimidade quando se fala com a torcida da Portuguesa. Eu já falei aqui, acho que foi no jogo no pós-jogo contra o Maricá. É um dos jogadores que assim que representam essa Portuguesa, representam esse elenco. É um dos maiores líderes quando se fala do atual elenco da Portuguesa. A gente tem o Cristiano, a gente tem o Robson, a gente tem o Tauan. Saiu um recentemente, é verdade, o Rafael Santos, o goleiro, mas que o elenco acabou sentindo também um pouquinho a saída do Rafael Santos, mas que tá bem representado nesse meio, né? Se o Tauan voltar a ser titular agora, eu acho que esse meio começa a ter uma liderança muito maior com a presença dele, do Cristiano, né, e do Tauan. Então, um baita gol do Cristiano com a camisa dele, com a camisa da Portuguesa, com ele ali eu já perdi as contas quantos gols ele já fez, então parabéns pro Cristiano, foi muito bem mais uma vez. A Portuguesa mantém a ofensividade com o gol, depois do gol, né? Isso acaba vindo um pouquinho em concordância com o que o Cauã fala na última coletiva dele, não a coletiva de agora contra o Rio Branco, mas na coletiva contra o Água Santa. Ele fala que alguns erros que a Portuguesa tem precisam ser ajustados. E talvez um erro que a Portuguesa tinha, e constante, um erro constante, felizmente o ataque da Portuguesa é muito eficiente. No Paulistão foi muito eficiente, na Série D tem sido muito eficiente. Fez 2 gols contra o Boa Vista, fez 2 gols contra o Maricá. Então é um ataque bom, é um ataque que consegue converter ali em gols. Contra o Água Santa fez 1 também. Mas, diferente de todos esses jogos, a Portuguesa fazia o gol sempre e recuava. Fazia e recuava. Às vezes isso era um problema... É um problema crônico da Portuguesa. Não sei se isso vai se manter, de manter a ofensividade depois do gol. Espero muito que isso continue. Mas era um problema que, assim, que prejudicava a própria Portuguesa. Porque assim que fazia o gol e como recuava, não tinha tanta vontade de marcar o segundo, os adversários partiam para cima e de cara faziam o gol. Tanto que eu comecei essa análise falando aqui, a gente tem uma certeza, a gente vai no jogo da Portuguesa e a certeza que a gente tem é que a Portuguesa vai levar gol. Então, muito dessa culpa de ter essa certeza é desse recuo que a Portuguesa sempre sofre. E hoje não. Hoje a Portuguesa mantém essa ofensividade, mantém essa pegada ofensiva, parte para o ataque, tenta fazer o segundo, não consegue no primeiro tempo, é verdade, mas não vou tirar aqui o mérito de continuarem partindo para os atletas continuarem com essa pegada ofensiva mesmo. Acho que o erro que o Cauã fala, que a Portuguesa precisava ajustar alguns erros, talvez seja esse que foi um dos ajustados. Então, vou deixar esse ponto positivo. Aos 36 do segundo tempo, o Rio Branco está com a posse de bola ali no campo de defesa deles. E o zagueiro faz uma ligação direta ali para o ataque da Portuguesa. É um cruzamento bem longo, até um cruzamento bem longo. O atacante do Rio Branco só ajeita ali de cabeça, consegue colocar a bola no chão, recebe, desloca o lateral direito Thales da Portuguesa. O Thales vai para um lado, o atacante vai para o outro.
E o Luiz Fernando, o nome do atacante que fez o gol do Rio Branco, ele consegue chutar num chute fraco. Para quem quiser ver o gol até do Luiz Fernando, que converteu o gol do Rio Branco, tá lá no Insta Rubro Verde. Vou deixar aqui também o cardzinho do YouTube para quem quiser assistir depois desse vídeo. Depois desse vídeo você assiste todos os gols da partida você vai assistir. Você pode assistir aqui pelo canal ou pelo Instagram. Mas eu achei um chute fraco que o Bertinato poderia ter defendido. É verdade. Então eu fico com a dúvida se o Bertinato estava com um pouquinho de erro de posicionamento. Confesso que na hora eu não consegui ver, mas eu fico com essa dúvida se o Bertinato foi um pouco lento na bola ou se ele estava com um pouquinho de erro de posicionamento que resultou no empate do Rio Branco. E a Portuguesa vai mais uma vez para o intervalo com um empate. Isso preocupa muito, porque, claro, depois do gol do Rio Branco, a equipe acaba recuando um pouquinho, leva um pouco mais de ataque, leva um pouco mais dessa insegurança do Rio Branco fazer mais gol, quase faz mais. Acho que, assim, com todo respeito aos atletas do Rio Branco, todo respeito à equipe do Rio Branco, mas por ruindade, uns 2 lances ali não foram convertidos em um gol, assim, em gols claríssimos. Teve um que o cara tava na cara do gol, ele isolou. Então, eu vou dizer aqui, por ruindade, graças a Deus, o Rio Branco não conseguiu sair já no intervalo com 2-1 no placar, já ter virado o placar. Isso foi muito bom para a Portuguesa, porque consegue voltar para o segundo tempo, faz trocas. A entrada do Tauan, acho que mudou o jogo no lugar do Portuga. Portuga muito apagado novamente. Se você me perguntar um lance do Portuga no jogo, eu não lembro. Essa é real. Eu tava aqui anotando a minha colinha aqui que a gente tem para fazer essa análise. Cara, eu não lembro de um lance do Portuga no jogo. Eu acho que o Portuga mais uma vez deixa muito para baixo assim, o desempenho dele. Não vi Portuga no jogo. E o Tauan, é o que eu venho falando aqui de novo. Vou repetir. O Tauan tem que entrar nesse meio campo. Assim como ele vinha, é claro, o Portuga não era titular dessa equipe, mas o Cristiano tem que jogar com o Tauan e o Tauan tem que jogar com o Cristiano. O Tauan o torcedor não percebia a diferença que ele faz no jogo, mas depois daquele time do Pintado, eu acho que ficou assim muito nítido do quão importante ele é nesse time da Portuguesa. Foi muito criticado no começo, desde 2021, quando ele chegou, mas eu vou deixar minha opinião. O Tauan tem que ser titular absoluto, desde quando ele chegou. Tem um desempenho bom. Errava passe, errava um ali, um aqui, mas o Tauan, ele muda um pouco desse ambiente ali nos bastidores da equipe. Então, graças a Deus o Tauan voltou. Quem assistiu aqui a análise do jogo contra o Água Santa sabia que o Tauan não ia demorar mais 1 mês, mais 2 meses para o Tauan voltar, que ele já estava quase pronto para retornar, e felizmente foi nessa partida contra o Rio Branco. Eu acho que o time não volta tudo isso, o time volta bem mais ou menos, volta mais com a carinha dele de quando leva o gol para o Rio Branco. Então, às vezes ataca, às vezes recua, às vezes tenta, mas às vezes também deixa passar. Mas a diferença que faz ali no meio-campo, o meio-campo tem mais criatividade que o Tauan. Então, vou deixar esse destaque também. E o Rio Branco, eu enxerguei essa partida até eles estarem com 1-1 no placar, foi muita cera, muita cera. E isso é normal, eu entendo que o Rio Branco vem do Espírito Santo, é visitante, nunca jogou contra a Portuguesa, não sabe como o adversário ia reagir. O Rio Branco estava no direito dele, estava fazendo o jogo certo, estava com 1-1 no placar, fora de casa. A Portuguesa é uma equipe ofensiva, como eu falei, a Portuguesa é eficiente quando se trata de marcar gols. Então o Rio Branco estava, assim, tendo o ponto de vista deles, certíssimo em fazer cera. Só que essa cera era muita. Goleiro, lateral,
substituição do Rio Branco, que o cara não queria sair, teve que o juiz chamar para quase, se eu não me engano, acho que até deu amarelo pro rapaz que não queria sair de campo, de tanta cera que fazia. Outro comentário, já falando de juiz, cara, achei o juiz muito abaixo de novo. Como eu falo aqui, vou ressaltar, como eu falo aqui direto, a arbitragem de Série A às vezes fica devendo, quem dirá de Série D. De quatro jogos que a Portuguesa fez, quantos não foram ruins? De 4. Boa Vista foi ruim, cavou a expulsão do De Paula, teve aquela que olhou o VAR que nem existe na Série D e expulsou o De Paula. Maricá também não foi muito essas coisas. Terceiro, contra o Água Santa. Cara, eu acho que o destaque daquela partida, que foi a ruindade da Portuguesa, acho que ofuscou talvez a arbitragem. Confesso que eu nem lembro da arbitragem contra o Água Santa. Mas essa quarta partida da Portuguesa na Série D, contra o Rio Branco, mais uma arbitragem muito abaixo do que tem que apitar e do que tem que ser ali justo para os dois times. Não é justo, o goleiro às vezes eu contava. O goleiro demorava, fazia uma cera de mais de 10 segundos, mais de 15 segundos para cobrar um tiro de meta, para cobrar às vezes um lateral. Era muito absurdo. E o juiz não advertia, o juiz não dava amarelo. Começou a dar amarelo só quando o cara não quis sair de campo para ser substituído. Aí ele advertiu. Mas se não... Então como ele não dava amarelo, não puxava o cartãozinho, é óbvio que os jogadores do Rio Branco vão tentar empurrar com a barriga o máximo que der. O máximo. E eu vou repetir, tá no direito deles. Se o juiz não adverte, se eu sou a Portuguesa, tô jogando no Espírito Santo contra o Rio Branco, tô ali no empate, também faria a mesma coisa. Também enrolaria e muito esse jogo. Mas o jogo fica muito equilibrado. Foi um jogo, eu acho que foi um dos melhores assim, jogos truncados da Portuguesa, porque levou susto, é verdade. Mas também deu algum susto no adversário, criou algumas emoções. Se eu não me engano, a Portuguesa também teve um gol que foi anulado por impedimento. Mas então foi um jogo muito truncado, muito equilibrado. Acho que, falando de nível técnico, talvez tenha sido o melhor jogo da Portuguesa até aqui. Falando também, claro, trazendo o adversário. Boa Vista, muito abaixo. Maricá, também achei que ia ser pior, mas não foi tanto. Tinha sido até então a equipe mais difícil. O Água Santa eu não sei se foi muito... se é uma equipe muito superior, se possui um nível técnico absurdo, porque a gente sabe, o Água Santa não é isso tudo. O Água Santa foi rebaixado para a Série A2 esse ano. Então, eu acho que a ruindade da Portuguesa no jogo contra o Água Santa foi tanta, mas tanta. Eu não sei se o nível técnico, sinceramente, eu não sei se o nível técnico do Água Santa é isso tudo. Vou eleger aqui, até a quarta rodada, o Rio Branco como a melhor equipe de nível técnico, assim, muito organizado. Trouxe problemas para a Portuguesa, mas também conseguiu ali equilibrar. E a Portuguesa também fez as mesmas coisas contra o Rio Branco. E assim foi até o final do segundo tempo. Aos 32 do segundo tempo, o Iago Dias, na entrada da área, passa pro Lohan, que é literalmente abraçado, o cara derruba o Lohan. Foi um pênalti assim claríssimo. Eu vi alguns torcedores do Rio Branco nas redes sociais, antes de gravar aqui, eu fui dar uma olhada nas redes e o pessoal tava reclamando que não foi pênalti. Cara, o Lohan foi abraçado, derrubaram o Lohan, foi um pênalti assim claríssimo, claríssimo. Estavam reclamando, a torcida do Rio Branco tava reclamando que não receberam pênalti, que, se não me engano, o Kawari não fez um pênalti, enfim. Eu não lembro, confesso que eu não lembro do lance desse pênalti, mas o Lohan foi assim, claro, claríssimo. Quem ia para a bola, para a cobrança, era o Lohan. O Cristiano pede a bola, ele pede, sente assim na obrigação ali. Depois do jogo ele conversou com a gente, fala que sente um pouquinho na obrigação de cobrar, como também não fez uma partida tão boa contra o Água Santa,
Achei isso muito louvável da atitude do Cristiano. Cristiano que representa essa Portuguesa. Então, o Cristiano vai para a bola. Eu acho que ele vai até chutar na direita na hora. Mas, ele bate seco no meio. Seco. O goleiro cai para a direita, ele nem pensa em ficar no meio. O Cristiano foi muito bem nessa batida. E logo em seguida, 6 minutinhos depois, o cara é substituído. Ele sai, mas a torcida grita o nome dele. Eu não lembro de... Acho que o último jogador que eu lembro da torcida gritar o nome, talvez tenha sido Tomazella, Marzagão. E, cara, o Cristiano tá indo muito bem com essa camisa da Portuguesa. Chegou na Copa Paulista de 24, foi bem no Paulistão, tá indo bem na Série D, teve uma partida ou outra ali abaixo, mas tá correspondendo. O cara tá jogando de meia, ele é atacante, ele tá jogando de meia, e é um dos maiores goleadores, se não o maior ao lado do Rildo, da Portuguesa. Depois eu vou confirmar esse dado, tudo, mas é um dos maiores da Portuguesa até aqui. Não tem como não sair, não vou dizer ovacionado, mas a torcida gritando, empurrando, e ele no final também do jogo pedindo para a torcida empurrar o time, pedindo para cantar mais, para empurrar esse time. Isso foi muito legal. É muito boa a conexão entre a torcida e o Cristiano. Isso é uma coisa para destacar. E parabéns também pelo desempenho do Cristiano e por essa conexão que foi criada com a torcida da Portuguesa. Bom, quanto ao final do jogo, então, finalizado, né? Portuguesa 2-1 contra o Rio Branco, 2 gols do Cristiano e um gol para Luiz Fernando do Rio Branco pelo lado adversário. Na coletiva, que a gente estava comentando um pouquinho, hoje o Cauã estava tranquilo, acabou a primeira pergunta, o Cristiano invade a coletiva, ele até brincou, desculpa a invasão, e falou que os jogadores fizeram ali entraram em um acordo essa semana para dar essa vitória para a comissão técnica, que vinha, do ponto de vista dos jogadores, vinha sofrendo alguns comentários muito injustos, que o Cauã tem um nível técnico que ensina muito bem, que o Cristiano fala, é o melhor técnico que eu já trabalhei. Acho isso muito bacana, a conexão que mostra ali mesmo que tá tendo entrosamento, tá tendo uma ligação, o pessoal tá junto. Então acho isso muito bacana da atitude do Cristiano, dele pegar e puxar mesmo a responsa. Essa é real. Ele puxou a responsa. Não joguei bem no jogo contra o Água Santa, me senti na obrigação. Então ele puxa essa responsa, tira um pouquinho do peso do Cauã, que foi bem. Hoje ele foi bem. Eu só não entendo uma coisinha que eu vou continuar puxando a orelha. Eu só não entendo por que o Lohan é titular dessa equipe. No meu ponto de vista, o Éricles tinha que ser titular para ontem. O Lohan, cara, além de ter sofrido pênalti, só isso também. Eu não lembro do Lohan nas últimas 2 partidas. Muito abaixo também, assim como o Portuga. Eu queria também que, agora com o Tauã voltando, claro que tem que ter cuidado com o Tauã, porque não dá pra gente já jogar o cara 90 minutos e ele se lesionar de novo. Então tem que ter cuidado nessa volta. Mas no lugar do Portuga, Tauã. No lugar do Lohan, o Éricles, sem dúvida. O Éricles já fez gol com a camisa da Portuguesa, já se mostrou mais participativo. Então eu acho que o Éricles tem mais essa cara da camisa 9 da Lusa. E é isso, acho que foi muito bacana o Cristiano mostrar um pouquinho também do olhar dele como atleta, e mostrar essa ligação dele, que tá todo mundo junto no mesmo barco. Comissão, atletas, mas também a torcida. A gente tem que jogar juntos e é isso que a gente mais quer. Isso sem dúvida a gente quer e longe disso de querer o contrário. Então a gente está sempre nessa barca de querer empurrar a Portuguesa até o fim. Então parabéns por essa atitude pro Cristiano. E a gente tem um novo compromisso, sábado, dia 17, às 17 horas, às 5 horas da tarde, contra o Porto Vitória, lá no Espírito Santo. Um pouquinho longe de casa, isso é verdade. Mas é um time também que eu acho que vai ser
Não dá para prever o que esperar do Porto Vitória, porque sinceramente não conheço, não sei o que esperar, não vi um jogo, aliás, não teve transmissão até agora, então não tive a oportunidade de ver um jogo, mas vamos ver o que esperar do Porto Vitória. Quero deixar uma novidadezinha para o nosso pré-jogo, para nossa análise do jogo, desculpa. Quem seria o craque do jogo para você, torcedor da Portuguesa? Eu acho que de forma unânime hoje vai ser o Cristiano, e eu vou eleger o meu aqui, Cristiano, sem dúvidas. Mas também vou deixar um pontinho positivo para a partida do Kawari, mas também pro que eu esqueci de comentar durante a análise. Falo que eu esqueço de comentar aqui, por isso que eu tenho que trazer as coisas antes. A partida do Iago Dias, que entrou ao decorrer do segundo tempo, foi muito bem. Iago Dias foi, acho que, a melhor partida do Iago até aqui. Mostrou um pouquinho do porquê mereceu renovar e tomara que continue com essa pegada. Do mesmo jeito que o Iago passou para o Lohan para ele fazer, para ele não cavar, mas de fato sofreu o pênalti, foi um baita passe, o Iago muito participativo desde que ele entrou. Então, vou deixar o destaque para o Cristiano, mas também uma mençãozinha para o Kawari e para o Iago Dias, fechou? Para o Tauan também, vai. Vou deixar esses três. É isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai tentar trazer também um setorista do Porto Vitória para trazer como está o Porto Vitória, para o torcedor da Portuguesa conhecer um pouquinho da equipe, mas também para atualizar o torcedor da Lusa sobre tudo o que aconteceu até na próxima semana, claro, da Portuguesa. Fechou? Valeu, pessoal!